Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando. É mais essa edição do Diário de Vacaria, no podcast do Diário de Vacaria. A gente recebe você com muito carinho e traz um assunto muito interessante. Hoje é um assunto bem técnico, mas através de duas pessoas com muito saber, com muito conhecimento, a gente vai conseguir transportar esse assunto de uma maneira que você consiga entender muito bem. A gente recebe aqui no estúdio do Diário de Vacaria o meu querido amigo César Emi, ele que é diretor do Escritório de Contabilidade e Patrimônio. César, muito bom dia. Bom dia, Lucas. E também recebemos junto hoje pela primeira vez aqui no estúdio, com certeza de muitas, um advogado muito conhecido em toda a região aqui dos Campos de Cima da Serra, meu amigo José Vlassir, ele que representa a Tramontinha Advogados. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Lucas. Muito bem, gente. Hoje a gente está ampliando o assunto conectado ao assunto de holding, o assunto que a gente vai falar hoje no podcast do Diário de Vacaria. E para isso, eu gostaria de conversar, começando essa conversa, falando sobre holding e perguntando para o doutor José Vlassir, para ele falar um pouquinho para nós sobre o que é uma holding, doutor. Lucas, historicamente, a holding ela começou a aparecer no direito empresarial internacional na metade do século XVIII, XIX, na verdade. Quando começaram a surgir aqueles grandes conglomerados americanos lá de ferro, aço, petróleo, estrada de ferro. Geralmente aqueles grandes investidores, eles tinham não só um setor em que eles investiam e eram proprietários, mas de diversos outros também que eram meio que conectados, né? Tem o exemplo do JP Morgan, por exemplo, que era um banqueiro, o maior banqueiro da América, e tinha investimentos na área de siderurgia, de petróleo, certo? O que se fez? Isso também aconteceu no direito inglês. Bom, eu tenho uma série de empresas que eu sou acionista, em uns eu sou majoritário, em umas eu sou majoritário e em outras não. Então eu vou concentrar essa administração dessas ações que eu tenho em uma empresa, para que contenha nessa empresa toda a gestão dessas demais que eu tenho que fazer. Uma das traduções de holding, do inglês, uma das traduções é contenção, de conter, certo? E aí surgiu a holding. O Brasil, ele não adotou de imediato isso, até porque nós demoramos mais uns 80, 100 anos para começar a industrializar o Brasil. Mas hoje se usa muito essa concentração. E engraçado, Lucas, que no direito brasileiro, na lei brasileira, não existe o termo holding. O holding nós usamos muito para definir esse tipo de empresa que a gente faz, mas não que ela exista uma previsão legal em que se fale de holding. Se fala de empresa controladora, empresa de participação, que é uma holding, certo? E aqui no Brasil, essas grandes empresas hoje, a grande maioria, são formadas por holdings familiares, sim. Por exemplo, nós temos alguns financistas aqui do Brasil, o João Paulo Leman, que ele tem participação em diversas empresas e ele administra todas essas empresas através de uma holding. Okay? Então é dessa forma que surgiu a holding aqui no Brasil. Entendi. César, o assunto é amplo. Eu gostaria também que tu colocasse também essa construção, quando a gente fala em holding. Eu tenho entendimento sobre holding, César. Assim como o Dr. Vlassir falou, a holding seria uma empresa para administrar outras empresas. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil, e agora chegou ao nosso mercado, chegou aqui na nossa aldeia, é a questão da holding familiar. O que é a holding familiar? As pessoas estão procurando uma maneira de simplificar o processo sucessório e proteger o seu patrimônio. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão pegando todos os seus bens, que estão em nome do casal, por exemplo, e estão abrindo uma holding familiar, uma empresa familiar, para trazer esses bens para dentro. Para quê? Para que amanhã depois, quando eles faltarem, ou eles quiserem sair da administração desses bens, eles já deixem esses bens para os seus herdeiros. Uma maneira de facilitar toda a transição que se dá hoje via inventário. Não que deixe de existir o inventário, que vai deixar de existir o inventário, mas vai se tornar um processo muito mais ágil, rápido e menos oneroso. Então, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil são a criação de holding familiares.
que é trazer o patrimônio do casal para dentro de uma empresa para depois chegar até os filhos, até os herdeiros. Então, esse seria um dos principais objetivos, César? Isso. Um dos principais objetivos, talvez o principal objetivo da holding, é facilitar a sucessão. Isso com certeza faz com que existam diversas etapas até que isso venha acontecer, isso? Isso. Por exemplo, assim, ó, hoje quando tu fala em inventário, tu sabe, todo mundo sabe que o inventário é uma coisa que se arrasta às vezes por 6, 7, 10, 15, 20 anos os inventários estão rolando na cidade. Porque existem dois problemas. Primeiro, o custo no inventário, quando o patrimônio é muito grande. E segundo, que é o grande problema que a holding tenta elidir, é a questão da divisão dos bens. Veja só, você pega um exemplo bem simples. Um casal que tem 10 imóveis, tá? R$1 milhão. Esse casal tem 4 filhos. Faleceu, faltou o casal, começa o inventário. Aí cada filho quer um imóvel, não consegue entrar num consentimento, não consegue entrar num acordo. Isso aí se arrasta. Quando você cria uma holding, o que acontece? Não existem mais os imóveis para cada filho, existem todos os bens dentro de uma empresa, e o que cada filho tem dessa empresa? Cotas. Vai herdar cotas. Então o que acontece? São 4 filhos, cada um herda 25% das cotas. O que ele herdou quando o pai e a mãe morreu, faltou? As cotas da empresa. Muito mais fácil de inventariar. Então, muito mais ágil. Mas esse processo, ele é complexo de ser criado, César? Aí chega a ponto de dizer assim, poxa, é difícil fazer uma holding? Na verdade, assim, ele não é um processo complexo, ele é um processo longo e ele requer algum conhecimento. Por exemplo, eu e o Dr. Vlastir trabalhamos junto, porque ele precisa de um contador e eu preciso de um advogado. Porque tem alguns tipos de serviço que eu entendo e os outros serviços ele entende. Eu me sinto seguro na parte jurídica com ele se sente seguro na parte contábil comigo. Então essa parceria contabilidade e direito é muito importante na holding para a gente fazer as coisas da maneira correta. Porque veja uma coisa assim, Lucas, para você montar uma holding, abrir uma holding, tu manda um processo para a junta e tu abre uma empresa em 15 dias. Beleza, tu bota os bens ali dentro, tá feito. Mas não é aqui que vai estar o grande negócio da holding. O grande negócio da holding vai estar lá no final, no desfecho. Quando você vai passar os bens para os teus herdeiros. É aí que vem toda a parte jurídica que tem que ter esse acompanhamento. Dr. José Vlastir, em relação à constituição de uma holding, de que maneira ela pode ajudar na proteção patrimonial? Lucas, uma coisa que a gente nem sempre pensa, mas você não pode analisar a holding só do ponto de vista... Tu tem que entrelaçar o direito sucessório com o direito de família, com o direito societário, com o direito tributário. Quer dizer, não é, vou fazer uma holding, seria no direito empresarial, faço uma holding, como diz o César, abro uma pessoa jurídica, coloco o patrimônio para dentro, está feita a holding. Isso eu já tenho visto, tá? Você fazer isso. E aí o sujeito chega lá depois de 15 dias, fiz uma holding. Não, tu não fez holding, não. Tu fez uma pessoa jurídica, um CNPJ. E agora, não, mas eu coloquei cláusulas aqui, sim, mas quais são os efeitos dessa cláusula? Não, mas é que daí eu vi, porque se tu for no Google, por exemplo, tem um monte de explicação sobre holding, mas nenhuma delas explica exatamente o que é holding. De forma personalizada também. Claro, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu também concordo com o César que, na minha visão, o objetivo maior e o que é mais palpável é a sucessão. É você planejar a sucessão para os teus filhos, proteger esse patrimônio, certo? De tal forma que você sabe que depois que você morrer isso vai ficar com os teus filhos, tá? Por isso que tem direito de família aqui envolvido lá na ponta, porque eu vou ter que fazer um planejamento se o herdeiro ele é casado, ou ele vive em união estável, qual seja a situação civil dele. Eu tenho que planejar com o direito de sucessório, porque eu não posso, aqui numa cláusula em que eu vou fazer agora, aqui na formação da holding, e vai ter um efeito lá na frente quando digamos, o patriarca, ou o que está integralizando os bens, falecer. Não, mas eu vou evitar o inventário. Até evito o inventário, mas tem que saber fazer muito bem feito, porque tem coisa que tu vai fazer agora que vai dar efeito quando ele morrer. Então eu sempre digo uma holding, que você não faz uma holding em 6 meses, em 1 ano. Tu tem que ter um planejamento. E aí entra a contabilidade, que é muito importante, porque o César ele faz a previsão
tributário e contábil, com conhecimento e expertise, que é o que ele tem, certo? Então, você tem que interpretar a formação da holding com casos específicos, certo? Aí o cliente chega assim, não, mas então eu vou colocar todo o meu patrimônio aqui para dentro da holding, e aí se eu deixar alguma coisa fora, como é que eu faço? Eu evito o inventário. Se nós conseguirmos chegar no final desse planejamento, que demora em torno de 2 anos, 3 anos, eu posso dizer que sim, nós vamos evitar o inventário. Eu não estou dizendo que nós vamos evitar de pagar tributo. Veja bem, se vende a história que eu faço uma holding e eu não vou pagar tributo. Não é isso. Estão vendendo errado. Estão vendendo uma coisa que não acontece, certo? Não, mas eu faço uma holding e eu previno que os meus futuros genros ou noras, eles não vão ter acesso ao patrimônio, em termos, tá? E então cada caso tem que ser analisado. Tudo isso dá para alcançar, certamente. Com certeza. Vamos lá. César, a gente puxou, na verdade, nessa fala aí do Dr. José Vlassir, ele falou um pouco sobre a questão tributos. Eu acho que aí conecta totalmente com a tua área. Quais são os principais benefícios tributários ao se criar uma holding, César? Veja só, Lucas, hoje você tem você trabalha na pessoa física ou você trabalha na pessoa jurídica. Vou te citar 2 exemplos. Por exemplo, assim, você tem um aluguel na pessoa física. Dependendo do valor desse aluguel, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda sobre esse aluguel na pessoa física. Se você traz esse imóvel para dentro da holding e esse imóvel está dentro da empresa, essa carga de 27,5% baixa para 11,33%, ou seja, baixa para quase 1/3. Aí já é uma baita vantagem dentro da empresa. Segunda vantagem, você tem um imóvel no teu declaração de renda, que ele está lá no teu imposto de renda, por R$100 mil, um valor que tu colocou lá 10 anos atrás e tu não pode mexer, tu sabe, não pode corrigir o valor. Só que esse imóvel de 100 mil teu imposto de renda hoje vale R$1 milhão. Aí você resolve vender esse imóvel. Então, se tu vende por 1 milhão e no teu imposto de renda está 100 mil, teoricamente tu tem um ganho de capital de 900 mil. Sobre 900 mil, tu vai pagar 15% de imposto de renda. Isso aí é uma paulada. Veja só, se você pega esse bem e traz para dentro da tua empresa, quando você vender ele, você vai pagar 5,93% sobre o valor da venda. Então, a carga tributária diminui um monte também. Então, são aspectos tributários que quando tu vai fazer uma holding, tu tem que analisar isso aí. São economias tributárias que tu tem que aproveitar. Doutor, quais são os cuidados legais necessários na criação de uma holding, né, para evitar problemas jurídicos no futuro? Já começa desde a construção essa preocupação, doutor? Com certeza, e isso serve de alerta até. Está se vendendo a holding como a solução de todos os problemas tributários, sucessórios, de família, financeiros. Não é assim, não é bem assim, tem que saber fazer. Não se vende assim, seria a caixa de Pandora, solução para tudo que é coisa, não. É muito simplista isso. A gente estudando o porquê e como vai acontecer, entendendo nessas áreas do direito que eu falei que não é uma só, você vai conseguir fazer uma programação e um planejamento efetivo. Então, o que eu faço, o que eu aconselho? Procuro um grupo, porque só um advogado não faz uma holding. Uma orientação técnica, né? Só um advogado não faz uma holding. Ou só um contador. Tu tem que ter essa harmonia. Essa harmonia, porque é tudo imbricado. É tudo junto. É tudo o que faz aqui vai dar consequência lá. E o que eu digo assim, procura alguém que saiba efetivamente. Eu já vi aqui na nossa região, e é até por isso que nós entramos nesse ramo, porque é um ramo que é muito procurado em função de que todo mundo está fazendo e quer fazer, e aí tu procura um profissional que não tem o conhecimento, que pode dizer assim, não, vamos fazer, eu tenho um cliente meu que fez uma holding, e depois ele me trouxe, fez um ano, 2 anos atrás, e eu pedi para ver, ele disse, não, está aqui minha holding, ele abriu uma empresa, e trouxe o patrimônio para dentro, pejotizou o patrimônio, e aí ele acha que a holding está ali, não, a holding nem começou, meu querido. Tu tem que planejar tudo isso aqui, tu vai ter que fazer outras coisas concomitantes ao teu contrato social para poder dar resultado. Então procura um profissional que conheça e saiba efetivamente o que está fazendo, para tu não chegar lá na frente e ter prejuízo, entrar em fria. Lucas, pegando um gancho do Dr. Vlassir, aqui nós estávamos falando ali, ó, o desfecho da holding se dá na hora que faltar o patriarca, o pai e a mãe.
Ali tu vai ver se a tua holding que tu criou realmente funciona. Isso. Porque tu cria com essa intenção. Daí que tu diz assim, tá, mas quanto tempo pode demorar isso aí? Não sei. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 20. Mas quando chegar lá nesse momento da saída do pai e da mãe, aí que tu vai ver se esse trabalho que tu fez realmente é validado lá na frente. Porque nem Blacir, pejotizar o patrimônio é fácil. Tu vai ali, transforma, transfere, joga para dentro, tá feito. Agora tem que ver o desfecho lá no final, se é tudo que tu fez, vai fechar no final. Sabe que uma das coisas que eu a gente gosta muito de criar contextos relacionados aqui à região dos Campos de Cima da Serra. Se a gente pegar ali no início, desde a BR-116 e chegar ao centro da cidade, uma coisa que chama a atenção é a quantidade de imóveis fechados ou abandonados que entram num pacote de uma disputa familiar e não tem fim. E perduram por anos. Né? Tem vários prédios aí, talvez a gente não precise nem citá-los, mas toda a comunidade Vacaria, esse prédio está em discussão familiar. Esse imóvel que está fechado há não sei quantos anos, ou nas garagens, esse carro que está aí é do fulano de tal, que está numa discussão, o carro já está com os pneus furados, pneu baixos, quadrados ali, porque entrou numa discussão, né? Eu conheci várias pessoas em prédios e a gente está numa disputa familiar. Sem dúvida alguma, a Road seria uma solução para isso. Com certeza. Posso responder? Sim. Com certeza, porque você vai, no final, você vai ter uma companhia, uma empresa, em que você vai ter cotas de cada um e que esses cotistas e sócios, que continuarão sendo sócios em função das cláusulas que tu vai colocar no contrato, vão ter rendimento em cima daqueles imóveis. Não é um que não pode vender, não, pode até vender, se houver consenso, e a partilha vai ser de forma percentual. E tu falou uma coisa interessante, o inventário, se bem que a lei tem avançado muito, porque hoje se consegue fazer inventário via tabelionato, que é mais rápido, é mais barato, mas quando há litígio, tu não tem como escapar do judiciário. E nós temos aqui inventários, aqui no nosso fórum aí, que tem mais de 40 anos. 40 anos, doutor. E está parado, e tem patrimônio que ninguém... Tu imagina só, se você tem hoje um patrimônio X, tu tem 2 filhos, e você não consegue nem sempre administrar os 2, tu imagina você falecendo, esses 2 vão ficar brigando, depois vai vir os sucessores deles. Que daí você não são mais irmãos que estão disputando, são primos. E depois vai se afastando cada vez mais o vínculo familiar. Aí cada vez mais difícil. Nós temos, tu está falando dos imóveis aqui em Vacaria, no centro, que estão abandonados. Nós conhecemos um imóvel que está em processo de inventário faz no mínimo 40 anos, porque faz 36, 35 que eu moro aqui, eu já lembro disso. Aquele prédio lá onde está sendo feito o viaduto hoje naquela esquina. Pois eu ia falar dele, doutor. Aquilo que chega na cidade... É um caso conhecido, doutor? É conhecido. A gente sabe que já está... Muitos herdeiros, né? Muitos, tipo assim, 40 herdeiros em várias partes do Brasil e morrendo o tempo todo e sucedendo os direitos. E como é que vai se arrumar aquilo lá? E é um terreno grande, um terreno estratégico. Importante, certo? Bonito, importante. Né? Com valor. Com valor, com certeza, com valor. E que se não se deslinda, não se termina aquilo, nem sei se vai conseguir terminar. E como vai conseguir terminar. Esse é um fato, né? Aquele prédio dá até vergonha para quem chega em Vacaria, que é daquele Vacaria. Né? O que eu fiquei pensando, até me recordo que uma das vezes que a gente trouxe o assunto de contabilidade aqui, a gente estava falando sobre impostos que não são pagos no exercício corrente, né, que vão se acumulando. Naquele caso, provavelmente, doutor, existem anos de tributos, mais tributos não recolhidos e por si só vira uma grande bola de neve. Né? Deve ter execução, Lucas, já andando de IPTU, da prefeitura, deve ter. Com os anos todos, olha, eu acho que já deve ter, mas se é a prefeitura que deve saber, essa informação eu não tenho. Mas a prefeitura já deve estar com penhora, execução, penhora, vai a leilão, e uma hora dessa vai se resolver, vai se terminar com aquilo ali e os herdeiros vão perder tudo. Puxa vida. Porque dívida fiscal de IPTU, se tira o bem sim. Eu até não sei como não aconteceu isso ainda. Pois é. Pegando mais um gancho, doutor Blacir, tu veja só, Lucas, quando você chega na conclusão do inventário, dentro de uma holding, existem N imóveis lá dentro, tá? O que cada um vai ganhar? Nenhum imóvel vai pertencer a ninguém. Cada um vai ganhar cotas de capital. Então, tu veja, aquele apartamento que eu quero, mas aquele meu irmão também quer, não tem problema. Nós vamos ser dono cada um numa parte. Ah, mas eu quero ficar com o apartamento. Bom, tu quer ficar com o apartamento? Beleza, nós vamos avaliar, ver quanto é que vale. Tu tem a preferência da compra, tu vai pagar o preço que vale, tu é teu.
Aí acaba aquele negócio de briga, sabe por quê? O que acontece muito comum em áreas de terra, por exemplo, um herdeiro quer a parte que fica de frente para a BR, outro quer a parte que fica de frente para a estrada, outro quer a parte de campo. Então, o que acabam brigando? Não conseguem se entender onde é que cada um, o que cada um tem. Aí na holding, cada um vai ter um percentual lá dentro. Acaba essa confusão aí. Pois então, a holding facilita, então, sem dúvida alguma, o processo de sucessão familiar? Certamente. A gente já falou sobre isso. Certamente, inclusive, aí entra, o César pode explicar melhor, na sucessão, tu evita o problema esse de confusão na família, briga, intriga, e tem bastante, né? Tu evita, por exemplo, tu consegue blindar esse patrimônio de diversas formas. Contra quem? Contra os credores dos herdeiros. Tu consegue blindar em função de união com outras pessoas, de sucessão daí familiar, dos herdeiros também, e de forma tributária também. Mas não que não vai ter tributo, só vai ser menos, né? Por exemplo, assim, Lucas, a holding ela vai ter imóveis, tá? Esses imóveis podem ter rendas. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um apartamento e eu vou alugar, vai ser uma renda da holding. Essa renda é tributada. Vai pagar o imposto mensal sobre o aluguel. Inclusive vai colaborar para pagar as menos imposto. Despesas do que está no guarda-chuva da holding. Isso. Né? Se eu tenho uma área de terra que eu quero arrendar, que eu vou receber o arrendamento, também vai ser tributado na holding e na pessoa física. Só que, claro que tanto aluguel como arrendamento, como a venda de imóveis da holding, a tributação é muito inferior à pessoa física, né? Mas tem tributação. E em relação à questão, ela é para contabilidade, César, ela é atendido como uma empresa? Uma empresa normal. Ela tem que fazer a tributação das riquezas que ela gera, ela tem que entregar os compromissos municipais, estaduais, federais e social, tudo. É uma empresa normal. Não muda nada. Em relação à apuração dos... Bom, tu já falaste agora, César, mas a questão dos impostos, ela também obedece o mesmo ciclo. Mesmo se é uma empresa normal. Bom, gente, em relação a uma pergunta assim para a gente chegar nas pessoas de uma maneira a explicar o processo. Quais os principais desafios na gestão de uma holding e como superá-los, doutor? Aí é o conhecimento técnico que vai fazer. Porque não é só fazer, é saber o efeito daquilo, certo? Como eu disse para ti, se tu for na internet, no Google, tu coloca o nome ali, vai aparecer 1.500... especialistas e gente que teoriza sobre holding, mas eles não têm muita ideia de efetivamente o que vai acontecer, não. Porque você não pode prometer uma coisa que não vai acontecer, que tu já sabe que não vai acontecer. E talvez por isso mesmo que eu comecei a estudar sobre holding, comecei a fazer mentoria, buscar informação, porque tinha coisa que no meu raciocínio eles me diziam uma coisa, eu via uma coisa, por exemplo, numa rede social, e eu ficava pensando, não, mas se for casado em comunhão tal, se for casado dessa forma, não assim, porque tem o direito sucessório, o direito de família que vai abranger. E assim que eu e o César começamos a nos perguntar, primeiro, e ir atrás para saber informar, para poder ter a holding no portfólio, para poder oferecer, não, esse serviço eu faço e faço bem feito. Então, não é uma coisa, não é, digamos assim, não é para amador, não, tem que saber. Do ponto de vista de tributo, por exemplo, o César estava falando, já que ele estava falando de inventário antes, por exemplo, você imagina só, se você fizer o inventário hoje, que você não fez preparação nenhuma, nem programação e nem planejamento da tua sucessão, se você morrer hoje, o que ocorre? Tu vai pagar uma tabela progressiva de imposto de transmissão causa-mortes, que é de herança, que é o imposto estadual, que hoje pode chegar até 8% aqui no Rio Grande do Sul. Isso tem projeto para mudar. Então nós estamos falando de hoje, como está hoje, como é que funciona hoje a lei. Pode ser que daqui a um ano seja diferente, né, César? Como a gente não pode trabalhar com projeção do que não existe ainda, vamos lá. Se eu fizer o planejamento, se eu não fizer o planejamento e eu morro, eu posso pagar até 8% de tributo, que vai pegar, olha, qualquer patrimônio acima de 2 milhões já vai para isso. Certo? Agora, se eu fizer o planejamento dentro da holding, eu vou no máximo, ou melhor, no mínimo, chegar a 4%. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu tenho que saber fazer, né? Então a gente aprende a fazer.
Por quê? Porque daí eu estou tirando, imagina, de um patrimônio de 1 milhão, eu estou pagando 80 mil e aqui da forma... Já baixo para 40. Já baixo para 40. Isso no imposto de transmissão, certo? Porque tem diversas formas de fazer essa transmissão antecipadamente à tua morte e ficar na administração dos bens até a tua morte. Aí tu diz assim, isso aí é usufruto, todo mundo conhece. Nem sempre é usufruto. Existem outras alternativas, certo? Porque se eu instituir um usufruto numa holding, eu estou passando meu patrimônio, mas eu vou ficar com os frutos e vou poder usar, eu vou pagar imposto sim, imposto de transmissão. Então, quer dizer, eu tenho que fazer de forma tal que eu vou economizar o máximo de imposto. E aí entra o planejamento tributário, que é muito importante, que é o César que faz. César, passando a bola para ti, também dentro da mesma pergunta, quais são os principais desafios na gestão? A gestão mesmo. Tu falaste antes que dentro da contabilidade ela é vista como uma empresa, como todos os outros clientes que fazem parte do teu escritório. Mas, no entanto, a gestão mesmo dessa empresa, ela é diferente de uma outra empresa, né? Na verdade, o que muda uma holding para uma empresa normal é pouca coisa. O grande desfecho está na parte final que o Dr. Vladimir colocou, que é o inventário. Mas durante a existência da empresa, a empresa existe, ela gera renda. Aluguéis, venda de imóveis, né, arrendamentos. Tudo isso aí é feito a contabilidade e é feita a gestão da tributação normal, como uma empresa normal. Qual é a vantagem de estar dentro da holding, que eu te falei? A tributação é muito mais baixa. Então, quem tem um patrimônio... Hoje é muito comum, e existe aqui em Vacaria, existe em todos os lugares, as empresas montarem uma empresa de aluguel. É quase uma holding, que tu joga o patrimônio para lá e aluga, sabe? Então, tu baixa de 27,5 imposto para 11,33. Aqui na holding também vai ter o rendimento do aluguel, vai ser tributado em 11,33, vai ter o rendimento de arrendamento de área, que tu vai tributar em 11,33, vai ter a venda do imóvel, que em vez de tu pagar o ganho de capital, tu vai pagar os 5,93 sobre o valor da venda. Então, a gestão dela é normal. Uma empresa que vai trabalhar vai render seus frutos ali. E tem que recolher seus impostos normalmente como outra empresa. Que joia, gente. Olha, Dr. José Vlacir, eu gostaria muito de lhe agradecer pela oportunidade que o senhor trouxe de nós iniciarmos, vamos tratar assim, de iniciarmos, né, essa fala sobre a questão das holdings. Eu gostaria muito de convidar o senhor para voltar. E também gostaria que a gente ampliasse esse assunto tão logo, né, algumas perguntas aí comecem a surgir. César, mais uma vez eu gostaria de te agradecer por a gente estar ampliando, né, assuntos que são tão importantes, não só para a comunidade de Vacaria dos Campos de Cima da Serra, mas como todo o resultado que a gente já está tendo em todos os outros conteúdos que a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro, né, são dúvidas pertinentes de toda a sociedade brasileira, né? Gente, muito obrigado para todos vocês. Peço desculpas aí pela minha voz aí, mas a gente já está quase voltando ao normal. Obrigado a vocês que acompanham o trabalho do Diário de Vacaria. Até o nosso próximo podcast. Valeu, pessoal.